Imagine descobrir que a pessoa ao seu lado no café, aquele brasileiro simpático que fala português fluente e conhece todas as gírias cariocas, na verdade é um agente russo treinado para enganar você. Parece roteiro de filme, não é? Mas essa é a realidade chocante que acabou de ser revelada. Por anos, a Rússia tem usado o Brasil como uma gigantesca operação de lavanderia de identidades para seus espiões mais perigosos. O que você está prestes a descobrir vai mudar completamente sua percepção sobre segurança nacional e espionagem moderna. Prepare-se, porque essa história é mais surreal que qualquer thriller de Hollywood. Em abril de 2022, algo extraordinário aconteceu nos bastidores da inteligência internacional. A CIA, a agência de espionagem mais poderosa do mundo, fez um alerta urgente para a Polícia Federal Brasileira. A mensagem era clara e assustadora. Um agente russo, disfarçado perfeitamente como brasileiro, estava tentando infiltrar-se no Tribunal Penal Internacional de Haia. O timing não poderia ser mais suspeito. Era exatamente o momento em que o tribunal começava suas investigações sobre crimes de guerra russos na Ucrânia. Coincidência? Absolutamente não. Era o início da descoberta de uma das operações de espionagem mais sofisticadas da história moderna. Mas como isso é possível? Como alguém pode simplesmente virar brasileiro da noite para o dia? A resposta revela uma verdade perturbadora sobre vulnerabilidades em nossos sistemas de identificação que poucos imaginavam existir. Forget sobre os filmes onde espiões usam documentos falsos grosseiros. Estamos falando de uma operação que criava brasileiros completamente legítimos no papel, com histórias de vida tão detalhadas que enganariam até mesmo investigadores experientes. O processo funcionava assim. Agentes russos chegavam ao Brasil e passavam anos, isso mesmo, anos, construindo uma identidade absolutamente limpa. Eles abriam CNPJs, criavam empresas, desenvolviam relacionamentos amorosos, aprendiam não apenas português fluente, mas também todas as nuances culturais, gírias regionais e comportamentos típicos brasileiros. Nikola Tesla, o genial inventor que revolucionou nossa compreensão sobre energia e comunicação, uma vez disse que o presente é deles, o futuro, pelo qual realmente trabalhei, é meu. Os russos aplicaram essa filosofia de forma perversa. Investiram no presente para garantir um futuro de infiltração global. Esses agentes viviam vidas duplas tão convincentes que seus próprios vizinhos, colegas de trabalho e até parceiros românticos nunca suspeitaram de nada. Era espionagem de método, como um ator que não sai do personagem nem quando as câmeras param de gravar. Entre todos os casos descobertos, nenhum é mais impressionante que o de Gerhard Daniel Campos Wittich, nome que escondia a verdadeira identidade de Artem Shmirev, um espião russo que se passou por empreendedor carioca durante anos. Shmirev não era um amador. Ele tinha contratos comerciais com algumas das maiores empresas do país, incluindo nada menos que a TV Globo e as próprias Forças Armadas brasileiras. Imagine a ironia. Um agente russo com acesso a informações sensíveis das instituições que deveriam proteger nossa soberania nacional. Mas havia detalhes estranhos que, retrospectivamente, fazem todo sentido. Shmirev nunca deixava seu computador conectado à internet quando não estava usando. Viajava constantemente sem revelar destinos e mantinha um padrão de comportamento que, para olhos treinados, gritava operação de inteligência. Quando a Polícia Federal finalmente começou a desconfiar, era tarde demais. Shmirev disse que faria uma viagem de 1 mês para a Malásia e simplesmente desapareceu. Evaporou, como se nunca tivesse existido, porque de certa forma nunca existiu mesmo. A descoberta de Shmirev foi apenas a ponta do iceberg. A Polícia Federal lançou a Operação Leste, uma investigação que revelou a extensão verdadeiramente chocante dessa infiltração.
Não estávamos lidando com um caso isolado, mas com uma rede sistemática de pelo menos 9 agentes russos operando com identidades brasileiras completamente legítimas. Einstein nos ensinou que a imaginação é mais importante que o conhecimento. Os russos aplicaram essa lição de forma magistral, imaginando possibilidades que nossos sistemas de segurança nem consideravam possíveis. Eles não estavam quebrando as regras. Estavam usando as regras a seu favor de uma maneira que ninguém havia antecipado. O mais perturbador é que essas não eram identidades falsificadas no sentido tradicional. Eram identidades brasileiras legítimas, criadas através de processos burocráticos normais, mas habitadas por pessoas que nunca foram realmente brasileiras. É como se nossa própria legislação tivesse sido hackeada para produzir cidadãos fantasmas. Dos 9 agentes descobertos, apenas 2 foram presos. Os outros 7 simplesmente desapareceram quando perceberam que estavam sendo investigados. Isso levanta uma questão assustadora. Quantos outros ainda estão por aí, vivendo entre nós, esperando ordens de Moscou? Para entender verdadeiramente o que está acontecendo, precisamos ir além dos fatos e mergulhar na filosofia que governa a espionagem moderna. O filósofo alemão Arthur Schopenhauer observou que toda verdade passa por 3 estágios. Primeiro, é ridicularizada. Depois, é violentamente contestada. Finalmente, é aceita como evidente. A espionagem russa no Brasil seguiu exatamente esse padrão. Primeiro, a ideia de que espiões russos poderiam viver anos no Brasil sem serem detectados parecia ridícula. Depois, quando as evidências começaram a surgir, foram contestadas. Agora, finalmente, somos forçados a aceitar uma realidade que deveria ter sido evidente. Vivemos em um mundo onde identidades podem ser construídas e manipuladas com uma sofisticação que desafia nossa compreensão tradicional de nacionalidade e pertencimento. Isso nos leva a questões fundamentais sobre a natureza da identidade na era moderna. Se alguém pode viver anos como brasileiro, falar nossa língua, entender nossa cultura, ter relacionamentos genuínos com brasileiros, mas secretamente servir a interesses estrangeiros, o que realmente define nossa nacionalidade? É o papel que carregamos ou as lealdades que guardamos no coração? O aspecto mais chocante desta revelação não são apenas os métodos empregados, mas o que eles representam em termos de relacionamento internacional. O Brasil mantém relações diplomáticas cordiais com a Rússia há décadas. Somos parceiros em organizações como os BRICS, compartilhamos interesses em várias áreas econômicas e tecnológicas. Para muitos diplomatas e investigadores envolvidos no caso, essa operação representa uma traição fundamental dessa parceria. É como descobrir que um amigo próximo estava usando sua casa como base para operações contra seus outros amigos. A violação de confiança é profunda e sistemática. Mas existe outra perspectiva que devemos considerar. Na física quântica, aprendemos que partículas podem estar em múltiplos estados simultaneamente até serem observadas. Talvez a Rússia veja suas relações com o Brasil da mesma forma. Amigos em um nível, adversários em outro, dependendo do contexto e da necessidade. Essa dualidade não é nova na geopolítica, mas raramente é executada com tal sofisticação e audácia. É espionagem quântica, existindo em múltiplos estados relacionais, até que a observação, descoberta, force uma definição da realidade. O que torna o Brasil particularmente atrativo para esse tipo de operação? Nossa diversidade cultural e étnica cria um ambiente onde sotaques, aparências e comportamentos diversos são naturalmente aceitos. Um brasileiro pode ter características eslavas, falar com sotaque levemente diferente, ter hábitos culturais peculiares e ainda assim ser completamente aceito como autêntico. Além disso,
Nossa posição geográfica e diplomática oferece acesso privilegiado tanto às Américas quanto a outras regiões do mundo. Um brasileiro viajando para os Estados Unidos, Europa ou Oriente Médio levanta muito menos suspeitas que um russo fazendo as mesmas viagens. Nosso sistema burocrático, embora complexo, aparentemente oferece caminhos legítimos para estabelecer identidades que, uma vez criadas, são extremamente difíceis de questionar. É como se o Brasil, inadvertidamente, se tornasse uma fábrica de identidades para quem soubesse navegar nossos processos administrativos. A física quântica nos ensina sobre o princípio da incerteza de Heisenberg. Não podemos conhecer simultaneamente a posição exata e o momento de uma partícula. A espionagem moderna aplicou esse conceito de forma brilhante. Quanto mais sabemos sobre a localização de um espião, onde ele está, o que faz publicamente, menos sabemos sobre seu verdadeiro momento, suas intenções, lealdades, missões. Shmirev era perfeitamente observável em sua vida cotidiana, empresário brasileiro com contratos e relacionamentos normais. Mas sua verdadeira natureza, seus objetivos reais, permaneciam em um estado de superposição quântica, existindo em múltiplas possibilidades até o momento da observação investigativa. Essa analogia não é apenas poética, ela revela uma verdade fundamental sobre como a espionagem moderna funciona. Não é mais sobre agentes sombrios lurking nas sombras, mas sobre pessoas vivendo vidas públicas normais enquanto mantêm uma realidade paralela completamente oculta. As implicações dessa descoberta vão muito além do caso brasileiro. E estamos entrando em uma era onde a própria natureza da identidade nacional está sendo redefinida pela tecnologia e por métodos de infiltração cada vez mais sofisticados. Como Isaac Newton revolucionou nossa compreensão do mundo físico ao mostrar que forças invisíveis governam o movimento dos corpos celestes, essas operações de espionagem revelam forças invisíveis que governam o movimento de informações e influência no mundo moderno. A pergunta que fica é: como proteger nossa soberania nacional quando as próprias definições de nacional e estrangeiro estão sendo borradas por operações desta sofisticação? Talvez a resposta não esteja em construir muros mais altos, mas em desenvolver sensores mais sensíveis, formas de detectar incongruências sutis entre identidade declarada e comportamento real. O que aprendemos com essa revelação transcende questões de segurança nacional. Estamos vivendo em uma época onde as bases fundamentais da identidade, quem somos, de onde viemos, a quem servimos, podem ser construídas e reconstruídas com uma facilidade que nossos antepassados jamais imaginaram. Isso não é necessariamente algo terrível. A fluidez de identidade pode ser libertadora em muitos contextos, mas também cria vulnerabilidades que precisamos aprender a navegar. Como sociedade, como nação, como espécie, estamos sendo forçados a evoluir nossos conceitos de confiança, verificação e autenticidade. A operação russa no Brasil é um wake-up call, não apenas sobre espionagem, mas sobre a natureza mutável da realidade no século XXI. Vivemos em um mundo onde múltiplas versões da verdade podem coexistir até serem observadas e colapsadas em uma única realidade pela investigação. A questão não é se outras operações similares estão acontecendo. Certamente estão. A questão é se estamos preparados para detectá-las, compreendê-las e responder a elas de forma que preserve tanto nossa segurança quanto nossa abertura ao mundo. No final, talvez a lição mais importante seja esta: em um mundo de identidades fluidas e realidades múltiplas, nossa vigilância deve ser tão sofisticada quanto as ameaças que enfrentamos.
Mas essa vigilância não pode vir às custas da diversidade e abertura que tornam sociedades como a brasileira tão ricas e atrativas em primeiro lugar. E se você gostou desse conteúdo, já está na hora de começar a nos seguir aqui no canal Sabia Dessa? É só clicar no botão abaixo para se inscrever e ficar por dentro de tudo que acontece de curioso ao redor do mundo. Agora fique com esse próximo vídeo que está aqui na tela. Nos vemos lá.